existe uma cultura, na verdade existem comentários a respeito da relação do cangaço com o padre Cícero Romão Batista. E cangaço e padre Cícero são duas expressões extremamente fortes aqui na nossa região. Imaginário, isso. Em algum momento da história do cangaço e de padre Cícero, existiu um encontro entre padre Cícero e Maria Bonita? Não, entre padre Cícero e Maria Bonita não. Até porque, se eu não me engano, o padre Cícero morreu em 1934. Se eu não... Porque eu já disse que eu sou ruim com data, viu? Se eu estiver errado aí, me corrijam. E Maria Bonita entrou no bando já em 30. Só que quando Maria Bonita entrou no cangaço, Lampião não estava mais operando aqui por essa região, Paraíba, Ceará, Pernambuco. Ele estava mais para o lado da Bahia. Então, Maria Bonita não conheceu padre Cícero, não. Não houve, então, Mas Lampião conheceu muito bem. Padre Cícero entrou em Juazeiro do Norte em 1926, chamado pelo padre Cícero e pelo deputado Floro Bartolomeu para lutar contra a coluna Prestes. Lampião recebeu armas do governo, recebeu roupas, chamou uma pessoa lá, eu acho que era um funcionário do Denox, não sei, na época se já existia o Denox ou outra instituição, e esse funcionário deu uma carta a ele de capitão que ele viu que não era verdadeira, né? Ele percebeu que não era verdadeira e ele não combateu a coluna Prestes. E alguns autores atribuem a essa questão de que na coluna Prestes havia mulheres, as chamadas vivandeiras. O Prestes não queria as mulheres na coluna, mas ele disse que as mulheres atravessaram o rio Uruguai e ele não pôde deter, né? Porque mulher, quando quer, ela vai e faz mesmo. Então, o Prestes não conseguiu deter as mulheres e Lampião viu essas mulheres passando com a coluna Prestes e soube disso. Então, talvez Lampião tenha dito, já que ele conseguiu fazer toda essa marcha vitoriosa aí, eu talvez consiga trazer também mulheres para o seio do cangaço. Padre Cícero exercia mesmo essa autoridade que tanto se fala sobre o cangaço? Sim, sobre o Lampião, sim, porque ele ia pegar as rezas, né? Quando o Lampião foi morto, encontrou-se com o Lampião vários amuletos, orações dadas pelo padre Cícero. Tinha essa questão muito forte, como eu disse a você, da religiosidade, né? De fechar o corpo, a história de que os cangaceiros só eram vistos se quisessem ser vistos, poderiam se transformar, por exemplo, num toco, numa folha. Então, pense como era o imaginário que havia sobre esses homens. E as orações, a oração da Pedra Cristalina, a oração de São Jorge Guerreiro. E ele, o Lampião, de fato, era um homem religioso e o padre Cícero tinha, sim, esse poder, não só por causa da questão da religião, porque a gente tem que pensar também que o padre Cícero era um líder político e que dava abrigo aos cangaceiros, tanto que tem alguns autores que chamam o padre Cícero do coiteiro de saias ou coiteiro de batinas, né? E o Ceará tinha muito isso, dessa coisa dos coronéis. E a gente, muitas vezes, o cangaço é pensado como uma luta de classes, de ricos contra pobres, cangaceiros contra os coronéis. E não era bem assim. Muito pelo contrário, eles se ajudavam. Se o cangaço existiu durante todo esse tempo, e se Lampião ficou de 1922 até 1938 como chefe de um bando de cangaceiros, é porque, de fato, havia uma rede de apoio de políticos, de homens ricos, da própria imprensa, de políticos importantes. A chacina acontece no ano de 1938. Isso, 1938. E nós temos até uma cena muito forte da exibição das cabeças. Sim. De todos os... Pedir para a produção colocar aí na tela. Essa imagem é verdadeira. É verdadeira. Essa imagem aí foi feita na escadaria da Prefeitura de Piranhas. A cabeça de Maria Bonita está entre A cabeça essas? de Maria Bonita de Lampião é essa que está aqui sozinha, com os dois chapéus aqui do lado. E Maria Bonita está em cima da cabeça de Lampião. Logo acima da cabeça de Lampião. E realmente, pelo tom de pele, Maria Bonita tinha um tom de pele mais claro. E aqui são todos os bornais, o que foi encontrado, né, com os cangaceiros. Porque quando os volantes pegaram os cangaceiros lá na Grota de Angicos,
tenente disse que não podia, o tenente João Bezerra disse que não podia roubar nada dos cangaceiros, mas é claro que os soldados roubaram e fizeram barbaridades, certeza. Inclusive com o corpo de Maria Bonita, né? Dizem que degolaram Maria Bonita ainda viva, que viram a cor da calcinha dela, que introduziram coisas nela, porque existia mesmo toda essa questão da violência, desse ódio, e roubaram também. Inclusive tem uma cena de tem um livro que fala sobre isso, que é Assim Morreu o Lampião, do Antônio Amauri, que ele diz que alguns volantes cortavam a mão dos cangaceiros e enterravam. Por quê? Porque a mão estava cheia de anéis. Então, isso aí foi o que sobrou. A gente vê ali máquina de costura, porque os cangaceiros costuravam as suas roupas. Tem toda também, a gente quando pensa no cangaço, não era só uns caras que iam para a Caatinga, botavam a roupa só para se proteger do sol. A gente vê que tem toda uma estética, né? Eles têm chapéus com figuras, com estrelas de Davi, com estrelas de Salomão, com moedas. Então, eles fizeram também desse cangaço essa coisa assim, alegórica, essa coisa bonita, impactante. Essas imagens são muito bonitas e fortes. E essa imagem aí é a chamada estética do horror, né? Ele pega a cabeça dos cangaceiros e coloca também esses elementos e faz uma imagem que é extremamente bonita e que deixa aí filmes de terror, como o filme de Stanley Kubrick, no chinelo. Só em pensar numa imagem dessa, é uma imagem muito violenta. E essas imagens eram vendidas. E por que essas cabeças foram cortadas, né? Muitas pessoas perguntam. O coito, cabeça de cangaceiro, era uma forma de provar que eles estavam mortos. E o coito de Angicos era um lugar muito de difícil acesso, então eles não quiseram trazer os corpos. Eles trouxeram só as cabeças e deixaram os corpos lá, jogaram cal em cima dos corpos, trouxeram as cabeças, e tem um livro, eu narro aqui também, que é a história da mulher do tenente João Bezerra, que ela está em casa, eu acho que ela tem acabado de ter filho, ela ainda está de resguardo, e o marido chega com as cabeças dos cangaceiros assim, na mão, pelo cabelo, entra dentro de casa e o povo atrás aplaudindo, e fogos pipocando na cidade, e todo mundo indo para a prefeitura para ver essas cabeças, e essas cabeças foram levadas pelo interior do Nordeste, até chegar também em algumas capitais do Nordeste, mas não aqui para esse lado não, mais lá para Alagoas, na Bahia, Sergipe. Então, foram levadas e as pessoas queriam saber, abrir o olho para ver se era Lampião mesmo, porque ele era cego de um olho, olhavam a cabeça de Maria Bonita e mesmo depois de morta dizia: eita, ela era bonita mesmo, olha como ela era interessante, como ela tinha uma pele bonita. E depois essas cabeças foram colocadas em latas de querosene e saíam aí desfilando. Então você vê como a violência era algo que não espantava tanto, né? Porque muitas pessoas dizem assim: nós vivemos num mundo muito violento. Mal sabe que mundo violento a gente teve lá atrás, na Idade Média, nesse momento aí do cangaço no Nordeste. A violência era muito maior e muito mais naturalizada. Eu vejo que no seu livro a senhora coloca também algumas imagens históricas, traz alguns trechos de outros livros e também de cordéis. E essa imagem me chamou bastante a atenção. Quem tiver a oportunidade de comprar o livro, de adquirir o livro, na página 76, mulher marcada na face com as iniciais do cangaceiro José Baiano. E isso ainda é uma coisa que chama bastante atenção e gera muita dúvida. O cangaço era um movimento justiceiro ou, na verdade, era realmente aquele banditismo sem justificativa? Se a gente for pensar que no Brasil existem leis, né, desde sempre, que eles roubavam, matavam e toda a sorte de violências, de fato, eles eram criminosos. Só que nessa criminalidade também havia, como eu estava falando para você, nessa questão da estética, essa questão da estética que é Frederico Pernambucano de Melo que coloca. E o Frederico Pernambucano de Melo coloca que o cangaceiro era um insurgente. Né? Ele já vai pensando também naquela questão do bandido social, que foi pensada lá por Rubens Bal, que não só houve essa questão de banditismo rural aqui no Brasil, não. Na Itália existiu, em vários outros países, de que homens que viviam numa situação de pobreza extrema, sem apoio da justiça, começam a lutar
para tentar sair daquela situação. Então, o cangaceiro, por muitos, era visto, de fato, como justiceiro, e por outros, não era visto dessa maneira. E no cangaço, havia aqueles cangaceiros que entravam, de fato, para se vingar de alguma coisa, se vingar de alguém que tinha feito algum mal à sua família, mas tinham aqueles que entravam só para se refugiarem no cangaço, vamos dizer assim. Então, quando ele pensa nisso, ele diz o que eu estava falando sobre o Frederico Pernambucano de Melo, é que o cangaço foi um movimento insurgente contra o litoral. Era uma forma do sertanejo se proteger de toda aquela questão que vinha da modernidade, do homem litorâneo, e por isso que o homem litorâneo também deu tanto combate ao cangaço. Então, ele tira aquela questão novamente da luta de classes para pensar nessa questão da insurgência contra os valores do colonizador, contra os valores que vinham do litoral. Então, é essa guerra litoral-sertão, vamos dizer assim. Ele pensa dessa forma e esse é o pensamento dele. Não fui eu que formulei isso. Eu estou falando que ele formulou e eu acredito também nessa questão, que não era só um banditismo puro e simples. Era banditismo porque existia violência, mas existia também algo muito profundo atrás, porque a vida do sertanejo, tem um livro chamado Mundo Estranho dos Cangaceiros, do professor, um médico muito famoso lá da Bahia, Estácio de Lima, já morreu, ele foi médico da faculdade professor da Faculdade de Medicina e de Direito, e ele escreveu esse livro porque ele ficou com as cabeças dos cangaceiros para fazer análise, né? Então, ele fala de que conheceu o sertão e a vida do sertanejo era muito humilhante, muito ruim mesmo. As casas mal iluminadas, a fome, a impossibilidade de mudanças. Então, o cangaço era também uma forma de ascensão social para esses meninos. Era um ambiente, uma única forma. Não pensando que todos os cangaceiros eram pobres, assim, paupérrimos, vamos dizer. Lampião, por exemplo, era proprietário. Eu tô doce. Lampião, ó, gente, eu tomei banho, viu? Não sei o que é isso. Lampião era proprietário, Antônio Silvino era proprietário, Senhor Pereira também, eram homens que tinham propriedades, lógico, não eram latifundiários, mas homens que tinham propriedades. Mas dentro dessa questão do sertão, como eles sofreram violências, discutiram com outras famílias, tiveram rixas familiares, que era uma coisa comum, e não encontrou na lei uma possibilidade para se livrar daquilo, eles foram para o campo da violência, que era muito naturalizada. Meninos, igual se diz, né, que brinca de bandido e polícia, se brincava de cangaceiro e volante. Os meninos imitavam os gestos dos cangaceiros e os cangaceiros apareciam como um ideal também para os meninos pobres.